Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Nessa aula, vamos fazer aqui uma análise geral do aparelho reprodutor masculino, passando assim uma visão mais ampla sobre as principais estruturas e também um pouco sobre a espermatogênese. Falando um pouco sobre o pênis e a uretra, né? Nós temos que o pênis, ele é um órgão que vai ser responsável pela cópula e também por guiar a uretra também e também por ser responsável pelo canal ejaculatório e urinário. Sua composição é basicamente pelo corpo cavernoso e também pelo corpo esponjoso. Essas duas estruturas também vão estar apoiadas em dois músculos principais, né? Existem outros, mas outras aqui os principais. É o músculo bulbo esponjoso e o isquio cavernoso. O bulbo esponjoso ele vai estar responsável pela contração rítmica, enquanto o isquio cavernoso pela ereção. Os dois em si vão estar responsáveis também pela ejaculação, né? E a gente, quando traz aqui um pouco sobre a ereção, nós temos que a contração dessas duas musculaturas, ela vai gerar, né, uma compressão nas veias e, por sua vez, impedir que o retorno sanguíneo, né, o contrafluxo sanguíneo, e isso vai gerar uma turgência, né, no órgão e esse aspecto enrijecido, né, que vai ser característico da ereção. E sobre a inervação, os dois nervos principais são o nervo ilio-inguinal e também o nervo cavernoso. Além disso, a irrigação dessa estrutura vai ser pela aorta dorsal, profunda e também a aorta do bulbo. Existem também outras artérias, na verdade, perdão, e é, também veias, né? Mas a principal é a veia pudenda externa e interna. Passando agora para falar um pouco sobre o testículo e o epidídimo, nós temos que a função dessas duas estruturas vai ser basicamente eh, produzir o espermatozoide e também ser responsável por armazenar, maturar e também capacitar o espermatozoide, né? Essa célula germinativa. Eh, Essas estruturas elas vão estar recobertas pelo escroto, né, que é uma estrutura com várias camadas, 9 ao total, e tem uma musculatura com o músculo cremaster que vai ser responsável por fazer a retração testicular, justamente para se adequar, por exemplo, à temperatura, ele se contrai quando está mais frio e se expande quando está mais quente, então vai ter essa importância. Eh, o testículo e o epidídimo, agora trazendo um pouco sobre uma questão mais embriológica, a gente sabe que ele não vai estar presente no escroto, primariamente, né? Ele vai estar ali presente na, na parte dorsal do abdômen, durante o desenvolvimento embrionário. E existe, né, um processo de invaginação, um processo em que o gubernáculo ele vai trazer, né, o testículo para o escroto. Mas em todos os casos, esse processo de descida do testículo vai se dar de forma correta, gerando um caso de criptorquidia. E a criptorquidia, ele é justamente essa condição em que o testículo ele vai estar, né, presente no canal inguinal e não no escroto ao, né, quando a criança nasce. E isso pode ser corrigido por uma técnica cirúrgica da orquipexia, na verdade, que vai ser justamente uma técnica, né, que pode ser aberta ou minimamente invasiva para corrigir essa essa posição incorreta do testículo, masculino, né. E a irrigação dessa estrutura, né, do testículo em si, vai ser basicamente pela aorta abdominal, que vai se diferenciar, né, vai se dividir em artéria testicular direita e esquerda. Além disso, também existe o plexo pampifórnio venoso, né, que vai ser, eh, as veias que vão estar, associadas a essa estrutura do testículo. A gente sabe que as veias no testículo, elas vão estar com a desembocadura de 90 graus. E isso, de certa forma, gera uma dificuldade para que a gente possa justamente fazer esse retorno venoso.
E esse retorno venoso dificultado, por sua vez, vai gerar um acúmulo de sangue nessa região. E se chama, né, a gente tem uma condição clínica também da varicocele, que é justamente esse acúmulo, né, esse inchaço, né, das veias que vão ficar ali acumuladas, que não vão conseguir ter esse retorno eh, tão bem como deveria acontecer. Vamos para o próximo. Temos aqui a vesícula seminal e a próstata, né? Essas aqui são bem rápidas, eu vou falar um pouco sobre a função das duas. A vesícula seminal, ela vai gerar basicamente uma substância mucoide com função basicamente nutricional, né, durante a ejaculação. Essa substância nutricional vai estar presente principalmente a frutose. E isso ele vai gerar uma nutrição durante, né, a ejaculação espermatozoide e todo o seu caminho, né, durante o canal vaginal e a possível fecundação. E a próstata também, ela vai gerar um líquido prostático, que é, em alguns livros, ele traz como característica, né, uma característica leitosa e fina desse líquido, e ele vai ser justamente responsável por ir de encontro à acidez tanto da uretra quanto do canal vaginal. Ele vai, como se diz, neutralizar, né, esse ambiente ácido, justamente para garantir uma melhor motilidade dos espermatozoides, já que os espermatozoides eles possuem, né, uma motilidade melhor em um ambiente mais básico, neutro, do que em um ambiente ácido. Então, elas vão ter, a próstata vai ter essa importância. E a hiperplasia prostática é justamente um aumento desse tecido da próstata, e ele é bastante comum em pessoas acima dos 50 anos, e isso vai gerar uma compressão do ducto da uretra, né? Vai ter aquela dificuldade para urinar, e ela vai ser, como ela aumenta de tamanho, ela vai ser uma massa palpável via retal. Então, vai trazer toda aquela questão do toque retal, que pode ser um indicativo, né, de um tumor, né, nesse órgão e pode ser corrigida com a cirurgia, né? E a detectação é justamente pelo toque retal. Falando agora um pouco sobre a espermatogênese, nós temos que esse acontecimento, né, essa formação dos espermatozoides, ela vai se dar primeiramente por um complexo hormonal de feedback do eixo hipotálamo hipófise gonadal, né? Vai ser justamente toda uma comunicação que vai gerar estímulos para que a estrutura do testículo, né, do testículo, ele se comporte para gerar o espermatozoide. O passo a passo, né, dessa espermatogênese vai ser justamente as células germinativas primordiais durante a puberdade, né, ali em média os 13 anos, né, do homem, do menino, né, elas vão migrar por testículo, dando origem às espermatogônias. As espermatogônias, elas vão fazer mitose, né, bem bruscamente, muita mitose, basicamente. E isso vai gerar bastante espermatogônias que vão se diferenciar em espermatócitos primários. Os espermatócitos primários, eles vão fazer meiose um, né? E isso eles vão dar origem a espermatócitos secundários, que por sua vez vão dar origem a, por meio de mitose, de meiose, perdão, de meiose 2 a espermátides. E as espermátides vão se diferenciar em espermatozoides. Porém, aqui a gente tem uma imagem, né? Uma imagem de um corte histológico, a gente consegue perceber bem. É, a luz dos túbulos seminíferos, que é onde ocorre essa espermatogênese, ela vai ser o local onde as espermatogônias vão migrar, né, através das células de Sertoli, que vão estar, né, nessa região, justamente fazendo uma sustentação, também nutrição, e vão guiar justamente as espermatogônias, né, por esse processo de diferenciação até se tornarem espermatozoides. E assim desembocando, né, na luz dos túbulos seminíferos. Além disso, entre esses túbulos seminíferos, nós temos o interstício, que é onde estão as células intersticiais, que são as células de Leydig. Essas células, elas secretam a testosterona.
E aí a gente já vai entrar um pouco na parte dos hormônios e temos quatro hormônios principais, né, durante a espermatogênese. O LH, que vai ser o hormônio luteinizante, que vai ser secretado pela adenohipófise e vai, né, dar um sinal para as células de Leydig para gerar, né, para produzir a testosterona. Temos a testosterona, né, que por sinal também vai ser responsável pelo crescimento dessas células e também pelas características secundárias que vão ser advindas durante esse período da puberdade. Nós temos o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que vai ser responsável justamente por estimular as células de Sertoli, né? Isso ajudando, obviamente, na espermatogênese, né? Nessa transição de espermatogônias para espermatozoides. E a gente tem também o GH, que é um hormônio do crescimento, né, basicamente, mas também ele é responsável por fazer essa divisão das espermatogônias, né, essa mitose das espermatogônias. É, a gente sabe que em nem todo caso de espermatogênese vai ser uma espermatogênese perfeita, uma espermatogênese correta. Ela às vezes vai ser imperfeita. E isso a gente tem alguns casos como uma formação, né, dos túbulos seminíferos por alguns bebês que vão ser resultado de uma estenose dos ductos genitais. E também temos a orquite, que é uma inflamação testicular que normalmente ela acontece pela infecção viral, né? Geralmente pela cachumba. E isso vai dar origem a células do espermatozoide que vão ser defeituosas e incapazes de fecundar o óvulo. Então tudo isso ele vai acontecer ali basicamente nos testículos, né, nos túbulos seminíferos, que vão, né, progressivamente, após formados os espermatozoides, migrar para o epidídimo, onde vão ser armazenados, né, maturados, ou seja, ganhar a capacidade de motilidade, e depois eles vão ser mandados através do ducto deferente por uma ejaculação, recebendo aquelas substâncias secretadas pela próstata, pela vesícula seminal, e também existe a glândula bulborretal, que vai ser essa glândula que também vai secretar ou algumas outras substâncias, né, presentes no sêmen, e tudo isso vai ser responsável pela ejaculação masculina. Então é isso, pessoal. É a primeira aula e espero que vocês tenham gostado.